Brasil possui mais de 265 milhões de celulares e cada vez mais eles fazem parte do nosso dia a dia. Portanto, nada melhor do que conhecer como podemos usar esses aparelhos com mais segurança. Atualmente, milhões de brasileiros possuem celulares. Alguns têm até 2 aparelhos. Como qualquer outro aparelho eletrônico, o celular também pode liberar radiações nocivas à sua saúde. Como prevenção nunca é demais, nós separamos 5 dicas que podem ajudar a evitar futuros problemas de saúde. As dicas são da professora de epidemiologia da Universidade de Pittsburgh, Devra Davis. Anote. Primeira dica: evite deixar o celular sobre o travesseiro enquanto você dorme. O aparelho ligado não deixa de emitir radiação eletromagnética que pode ir direto para sua cabeça. Se você fala muito ao celular, comece a utilizar fones de ouvido. Dê preferência para aqueles fones que são ocos ou que têm uma camada de espuma, separando a parte da fiação. Terceira dica: evite carregar o celular nos bolsos da calça. A radiação pode entrar diretamente em contato com órgãos vitais do nosso corpo. Prefira guardar o seu celular em bolsas ou mochilas. A quarta dica é direcionada aos pais e às crianças. Por ainda não possuírem a barreira hematoencefálica, que protege o cérebro, os pequenos estão mais suscetíveis às mutações genéticas causadas pelas ondas do celular. O ideal é evitar o uso nessa faixa etária. A quinta e última dica é evitar fazer ligações quando o celular estiver com sinal fraco. De acordo com especialistas, é nessa situação que o telefone emite mais radiações. Hoje, no ritmo que o mundo anda, ficar sem comunicação é praticamente impossível. Por isso, tomar pequenos cuidados é fundamental para termos uma vida mais longa e saudável. Gostou dessa dica? Então compartilhe! Para continuar essa investigação coletiva, contamos com o professor do Instituto Mauá, Eduardo Vitor dos Santos Pousada, e o professor da Unicamp, Dr. Vitor Baranauskas. Via web, nossos convidados são o André Moura Gomes, do Ministério das Comunicações, e o professor Francisco Assis Tejo, da Universidade Federal de Campina Grande. Vocês gostaram das nossas dicas? Bastante boas. Eu acrescentaria mais alguma, não como a da área médica, mas se você estiver usando o seu celular durante muito tempo, ou vários minutos, troque. Você está operando com o ouvido da direita, muda para o ouvido da esquerda. É uma maneira de você, pelo menos, distribuir um pouco melhor a energia eletromagnética no seu corpo, porque a penetração das ondas eletromagnéticas, de fato, existem. Foi mencionado no bloco anterior o fato de que os celulares estão operando na faixa de 900 MHz. É verdade. Eles também estão operando numa faixa um pouquinho maior, dependendo das operadoras e das tecnologias envolvidas, numa faixa de 1800 MHz ou 1,8 GHz, onde, em princípio, a capacidade de penetração da energia eletromagnética é um pouco menor. Agora, hoje estão em 1,8 GHz, a gente não consegue saber, em princípio, como é que a situação estará daqui a 5 anos, 3 anos, 10 anos. A tendência é de que isso possa acontecer de uma maneira variada, podendo eventualmente até se operar em frequências mais baixas, quando estivermos trabalhando exclusivamente com televisão digital, porque uma parte do espectro será liberada para uso que talvez o meu colega do Ministério das Telecomunicações possa dizer de maneira mais apropriada. Mas, enfim, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui a alguns anos. Mas, enfim, de fato, eu foco na questão do bom uso da tecnologia de que dispomos. Professor, só queria contribuir? É interessante observar que o consumidor tem grande força nesse processo. Porque ao exigir produtos de menor radiação, passando do tijolão para o chip, houve ganho em relação à proteção. As empresas fabricantes também têm uma série de patentes de minimização da radiação eletromagnética, só que não aplicam no aparelho. Por quê?
Porque os concorrentes não estão preocupados com isso e a sociedade também não. A sociedade não acordou para esse Ainda problema. não acordou. Um dado interessante, por exemplo, esse iPod, que o pessoal correu para comprar, ele vem com proteção eletromagnética. Ele é pesado, porque vem com uma chapa de chumbo para proteger os órgãos internos. Isso é uma inovação. A inovação seria colocar todo o celular em uma caixa metálica para que ele não falasse. Não escapasse nenhuma radiação. Ah, que não falasse, entendi. Então a melhor dica mesmo é não ter um celular. Tá, mas como é inevitável, a gente está se comunicando o dia inteiro, o tempo todo, né? O crescimento celular no Brasil é gigantesco. Eu queria convidar de novo os nossos amigos que estão aqui via Skype para discutir isso. Quer dizer, eu quero fazer um caso bem específico. Professor que está, Tejo, que está nos acompanhando. Se o senhor acordasse amanhã com uma antena gigantesca do seu lado, o que o senhor faria se do lado da sua casa fosse plantada uma antena gigantesca de celular? Bom, eu faria o seguinte, Marcelo. Veja só, se eu tivesse condições financeiras, eu me mudaria. Se não, eu tentaria usar alguns recursos que não são baratos, de cortinas e proteção, mas só protegem do campo elétrico. E, caso contrário, eu penso que a maioria da população não tem muita opção de escolha, porque nesse processo, no mundo inteiro, o Brasil não é exceção, não se pesquisa, não se pergunta antes se a população está de acordo que se coloque uma torre, uma herbe, nas vizinhanças de onde eles moram. Isso ninguém pergunta. O máximo que as operadoras solicitam da prefeitura é um certificado, um alvará de uso e ocupação do solo. Agora, esse distanciamento teria que ser previsto numa legislação municipal. Porque, veja só, é um fato conhecido de todos de que a União, o Estado e o município têm competência legislativa concorrente. O que é que significa isso? Uma lei federal, por não poder deter a detalhes, ela vai até um determinado ponto, o Estado pode detalhar um pouco mais e o município, que é onde, em última análise, mora o cidadão, baseado em questões de interesse local, pode sim ser mais restritivo. Existem cidades no mundo inteiro que já adotam padrões milhares de vezes mais reduzidos do que os padrões da Equinirp e a telefonia celular continua funcionando. Por exemplo, Salzburgo, na Áustria, tem um nível, enquanto no Brasil é 435 microwatts por centímetro quadrado para 900 MHz, em Salzburgo é 0,001 microwatt por centímetro quadrado. Tá bom. E o sistema continua funcionando. Deixa eu chamar então o nosso amigo do Ministério aqui das Comunicações. André Gomes. André, e aí? Oi, Marcelo. Bom, eu realmente desconheço o caso que o professor Tejo citou, né? Até onde se sabe, todos os países do mundo adotam essas referências de Equinirp, que são padronizadas para o mundo todo e que são adotadas aqui no Brasil. De fato, um equívoco, a radiação, né, ela não está no mesmo nível dos padrões internacionais. Ela está no mesmo nível, por exemplo. Tá cortando um pouco o teu áudio, André. Deixa eu chamar a conversa aqui para perto. Daqui a pouco eu te chamo de novo. A gente não tem muito tempo. Você quer fazer alguma consideração?
A questão, na realidade, é o seguinte: os assuntos que a gente estamos agora discutindo, ele é extremamente interdisciplinar. Ele diz respeito a questões de ordem relacionadas à engenharia, relacionadas à medicina, relacionadas à física. O professor Tejo mencionou apropriadamente as questões dos efeitos térmicos e dos efeitos não térmicos. De fato, os efeitos não térmicos estão muito ligados, é uma preocupação maior do setor, vamos dizer, de medicina. Mas a questão basicamente, e é para colocar um pouco mais de, vamos dizer, de debate, a sociedade americana, por exemplo, que é extremamente bem informada, conta com órgãos extremamente capazes de proteção ao consumidor, também discute isso. Mas os níveis de radiação eletromagnética que são utilizados lá são muito semelhantes aos padronizados pelo Ministério das Telecomunicações. O senhor quer completar com alguma forma? Gostaria de colocar a necessidade de maior desenvolvimento nesse aspecto das comunicações, porque o celular está desaparecendo. Hoje você sabe que, através do seu iPad, você tem uma solução melhor. Diminui a necessidade de você colocar o celular na orelha. Em algumas empresas de automóveis, eles estão vendendo Bluetooth, que tem o celular incorporado. Entendi. O objetivo é nós como consumidores temos que exigir que a indústria produza aparelhos que sejam menos radioativos, é isso? Com mais segurança. Né? Basicamente que eles funcionem da maneira como já vem funcionando, mas com uma intensidade de campo menor. André, só voltando aqui, se uma pessoa tiver com uma antena do lado da sua casa, incomodada com isso, o que ela deve fazer? Olha, ela pode se manifestar. O Brasil é um país democrático, né? Manifestar de maneira tranquila. Vários municípios têm criado esses parâmetros de distanciamento entre casas de pessoas, entre edificações, entre escolas e antenas. Tá? O ponto é que esse distanciamento muitas vezes vai de encontro ao próprio interesse da pessoa. Na verdade, a emissão de radiação, embora dentro dos limites aceitos pelos parâmetros internacionais, ela é maior quanto maior o distanciamento da antena, desde que dentro da área de cobertura. Porque a potência é muito mais fácil você comunicar com a antena que ele precisa se comunicar, ser mais próximo da antena. E essa potência é que é fonte da maior preocupação, segundo o que eu tenho escutado ao longo do debate. Ou seja, quanto mais longe você fica da antena, pior para essa sensação de calor que vem do uso prolongado do telefone celular. Eu vou ter que encerrar o programa. Eu quero agradecer a tua participação. Eu quero agradecer também a participação do professor de Campina Grande, o professor Francisco de Assis Tejo, o professor Vitor Baranauskas, que veio de Campinas aqui nos prestigiar no programa. Muito obrigado pela sua participação. E também ao professor Eduardo Vitor Pousada. Gente, obrigado a vocês que estão aqui com a gente participando desse tema tão importante e polêmico. E é você que também mandou suas perguntas, etc. E está acompanhando a gente aqui no portal da TVT e também no Facebook, no Twitter. A gente se vê na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau, tchau.